O ano é 2014. Uma tragédia se abateu na humanidade devido ao aquecimento global e uma equipe de milionários e cientistas desenvolveram o CW7, uma substância revolucionária que prometia reverter o aquecimento global. Um erro, porém, congela todo o planeta e uma nova era glacial acaba com a vida na Terra. Os últimos sobreviventes foram somente aqueles que embarcaram em um gigante trem com milhares de vagões, que dá a volta ao mundo sem parar de perfurar o que vem à sua frente jamais. Acreditando que agora o trem é o mundo, Wilford, o magnata bilionário criador da máquina, é elevado à posição de Deus e acaba dividindo tudo em classes ou vagões. Na traseira, os passageiros marginalizados, e a cada vagão, uma classe nova faz sua vida acontecer, liderada por Wilford. Para tomar a frente do veículo com o intuito de melhorar as condições de classe e eliminar a desigualdade, Kurtz, Gillian e outros heróis do vagão mais pobre decidem chegar ao motor e tomar o trem, custe o que custar. Se os conflitos e as revoluções são a locomotiva da história, 17 anos depois vemos o resultado do trem Snowpiercer, o Expresso do Amanhã. E aí? Suave, tranquilo, mais um filme de Bong Joon-ho. Sim, talvez eu esteja aficionado pelo diretor, mas não é pra menos. Expresso do Amanhã é um filme tão primoroso quanto Parasita, e completa com clareza mais profunda sobre o que o diretor realmente quer dizer sobre conflitos. Esse vídeo contém spoilers, mas você pode assistir mesmo assim. Qualquer semelhança com o real não é mera coincidência. Só que se eu pudesse te dar um conselho, diria pare, deixe seu like, seu sininho e inscrição para não esquecer, assista o filme e volte aqui depois. A experiência será melhor e o trem precisa continuar. Dizem que os artistas esculpem a mesma pedra a vida toda para atingir a perfeição. E com Bong Joon-ho não é muito diferente. Seja a luta entre classes de Parasita, a brutalidade policial em Memórias de um Assassino, ou a violência animal de Okja, todos os filmes do diretor parecem dialogar com os horrores do real. E isso se torna ainda mais verdade quando olhamos para a vida de Joon-ho. Em 1990, ele serviu no exército sul-coreano por 2 anos, já que o serviço militar era obrigatório. E depois se formou em Sociologia no ano de 1995, enquanto estudava cinema na Academia de Artes Cinematográficas de Seul, onde produziu dezenas de curtas e participou de muitas passeatas estudantis que inclusive lhe renderam 1 mês na prisão. E sabendo disso, fica mais fácil entender a catarse e a necessidade de falar dos confrontos entre pessoas e autoridades que são tão onipresentes no cinema de Bong Joon-ho. Baseado na HQ francesa O Perfura Neves do escritor Jacques Lob, e adaptado para os dias atuais, o Expresso da Manhã tem uma simbologia bem clara diante dos nossos olhos que depende de uma só regra. A câmera sempre à direita se vamos para frente do trem ou apontando para a esquerda se vamos para trás do trem. Lembrando uma fase de videogames antigos onde tudo girava em torno de um mapa 2D e seguir em frente para cumprir desafios, vencendo monstrinhos rumo ao chefão, aqui temos o mesmo. Os efeitos especiais, a fotografia, a montagem e a aventura podem até nos mostrar um filme que parece simplista de começo. Mas não se engane, estamos falando de Bong Joon-ho e como vimos no último vídeo, seu cinema tem diversas camadas e é nos símbolos que mora a riqueza de seu filme. Em Expresso do Amanhã, temos pelo menos 3 camadas. A história em si, a relação entre classes sociais, o poder e o controle pelo medo e o limite do conceito de dominação. The train is the world. We the humanity. Nessa ambiguidade simbólica, sobre o mundo do filme, ou nosso mundo, Joon-ho nos apresenta o vagão pobre, um lugar horrível, superpovoado, apertado e escuro, onde a única comida disponível são barras de proteína gelatinosa nojenta feita de barata. Sim, barata. Além disso, o vagão ainda permanece em constante vigilância da segurança do trem, com homens armados de fuzis que garantem a ordem e a obediência de todos. O medo é a base do controle da classe e a única maneira de sair dos vagões pobres é se alguém de um vagão mais rico precisar de você. Assim como em Parasita, Joon-ho comunica por janelas ou pela ausência delas. E ok, que cada vagão é uma classe social, isso é bem óbvio e você deve ter percebido. Mas para além disso, cada vagão é uma nova realidade, uma nova forma de perceber o mundo. E assim como o Parasita faz com a chuva, você já parou para pensar no impacto de nunca ter visto a luz do dia? De nunca ter visto janelas ou a pulsão de vida? Já pensou o que é viver do lado de referências de violência ou morte ao seu redor a todo instante? O mundo se apresenta diferente pra gente dependendo do lugar de onde viemos. E no trem, a única forma de olhar o mundo é através das telas de TV da ideologia dominante ou dos comandos de ordem e força dos serviços de segurança.
Nesse momento, talvez você já esteja se perguntando: ué, mas também não existe janela no vagão dos mais ricos? O que isso quer dizer? Veremos isso mais à frente. You are a shoe. I belong on the head. You belong on the foot. Yes? So it is. Essa é outra filosofia central dentro do Trem do Amanhã. Fazendo alusão às castas indianas, a ideia constante introjetada nos personagens é de que as pessoas estão onde estão porque merecem nascer onde nasceram. O estamento é fixo. Os Brahmanes, sacerdotes e letrados, nasceram da cabeça do deus Brahma. Os Sudras, servos, camponeses, artesãos e operários, dos pés de Brahmas. E os Kshatriyas, os guerreiros, nasceram dos braços de Brahma. Além dos Dalits, aqueles que ficam no chão, no lixo para serem pisados. Os Kshatriyas em Snowpiercer são a classe do meio do vagão. E quando a conhecemos, é a primeira vez que vemos o arco-íris e uma explosão de cores em todos os lugares. É a primeira vez também que nós e os personagens veem uma janela, um horizonte, um respiro. A janela que pode dar a oportunidade de pensar, refletir. Então será que é nessa classe social que teremos a chance de alguma mudança, de alguma ascensão social? Não é bem assim. Ao mesmo tempo que nesse vagão pode vir a força mais perigosa da sociedade, é nele que as vontades e desejos são reprimidos por um outro tipo de medo, o simbólico e o sutil. Na escola, as crianças aprendem num culto bizarro como endeusar a figura de Wilford, como um salvador eterno e que merece subserviência. E a professora naturaliza e mostra exemplo de pessoas que decidiram sair da linha. E o que acontece com esses revolucionários? O terror é utilizado aqui para manter a ordem e a obediência do vagão dos medianos. Sobre este vagão, Slavoj Žižek, pensador esloveno contemporâneo, diria: The paradox is that it's much easier to imagine the end of all life on Earth than a much more modest radical change in capitalism. Como bem aponta Žižek em seu livro Um Mapa da Ideologia, se a opressão direta não funciona, a prisão desse vagão precisa ser mais refinada, e por isso conceitos como eterno, divindade, sonho individual e meritocrático são tão necessários. O cidadão do vagão médio nasce, cresce e morre dentro do vagão médio, e recebe uma educação o suficiente para não pensar por si próprio, e ter uma vida sempre mirando os vagões à frente. O sonho do vagão médio é, no máximo, mudar de vagão, cultuar ou ser Wilford. Por isso, nesse caminho entre cultuar e ser, alguns acabam até topando ser guerreiros, soldados cegos que, para manter a ordem, usam da violência, e outros tantos que se perdem no hedonismo alienado de festas. Tudo previsto dentro dos papéis possíveis para esse vagão. É um espetáculo teatral como sociedade. O cotidiano e a guerra dividem espaço na mesma cena. Enquanto toda festa acontece, Jun-Ho passeia em seu cinema de citação, se permitindo usar da ficção científica para trazer referências de clássicos do cinema, como O Assassinato no Expresso Oriente, um filme de trem e romance policial, aliado a uma estética cyberpunk, para escancarar o vazio da estética de classes do vagão médio. Ou ainda citar Stanley Kubrick, homenageando mais uma vez o espetáculo. Anything you say, Lloyd. Anything you say. Tudo parece como um show e uma eterna performance de si mesmo no vagão. Um teatro, onde artificialmente cada um tem seu lugar como num roteiro. Não há trabalho, não há criação de riquezas. Os pobres são pobres porque estão ali, e os ricos são ricos porque nasceram nos vagões certos. O confronto entre riqueza versus pobreza no trem existe como um fim em si mesmo. É um determinismo econômico cruel, onde os únicos que parecem fora de seus papéis esperados são Nam-Gong e sua filha Iona. Nam-Gong é um especialista de seguranças, e talvez por isso não tenha exatamente os mesmos planos de Kurtz. Viciado em Cronos, uma droga de hiperrealidade e desconexão, Nam-Gong é o único que quebra o sentido da câmera e olha para os lados. Ele enxerga outras perspectivas escapar do trem. Como desenvolvedor, ele sabe que as expectativas possíveis dentro da máquina são limitadas, e por isso que ensina Iona, sua filha, nativa no trem e que nunca conheceu nada do mundo exterior, de forma diferente. Ela não recebe a educação violenta do resto do mundo, mas aprende um outro código de moral e de conduta paralela. No início do filme, identificamos rapidamente Kurtz como o herói clássico, um justiceiro que, obcecado por igualdade, justiça e missão, faz de tudo para acontecer. Com o tempo, porém,
encontramos uma outra faceta de Curtis. Na cena do final do ano, por exemplo, Curtis deixa seu amigo Edgar morrer para privilegiar sua missão. Seu senso de humanidade começa a se perder e, em certo ponto, ele perde todos os seus amigos em nome da missão. E assim que percebemos isso, chegamos ao clímax, ao ponto alto desse filme. Quando Curtis conhece Wilford, Ed Harris, o ator que está interpretando Wilford, também é Christoph, o designer e arquiteto da máquina Show de Truman, um outro filme que vai falar de assuntos bem parecidos com esse. E diante do criador, Curtis recebe a verdadeira intenção de sua missão, uma falsa missão. Wilford e Gillian eram amigos. Tudo não passou de mais uma cena do espetáculo, uma missão pré-planejada para equilibrar o sistema. A revolta é uma ferramenta necessária dos privilegiados. A miséria é um instrumento para provocar a revolta e manter o sistema exatamente onde ele está. E tudo isso gerenciado pelas mãos de um só criador. Parece Matrix, não é? E o dilema de Jun-Ho é complexo. A liberdade está restrita ao trem. Cada um tem um papel definido, e mesmo ser contra o sistema, também é um papel esperado. E agora? Assim como no fundo do vagão, aqui também não há janelas, aqui também não há escolhas. O mundo do vagão rico pertence a ele mesmo. São 17 anos acreditando que o amanhã é o que nos resta, e ir em frente é a única opção. Curtis também tem introjetado isso dentro de si, e se depara que todo o seu sonho se limita dentro da máquina. Curtis e sua revolução não são o protagonista do filme. Wilford também não é. Nenhum humano é. A máquina é a divindade suprema. Ambos servem à máquina, o sistema acima dos sujeitos. Dentro do trem, portanto, não há saída. O mecanismo está falhando, o sistema está corrompido e a extinção é iminente. Não importa o quão duro nossos heróis lutem, eles não vão consertar os problemas que são inerentes ao trem. Não importa quem esteja na cabine, seja um revolucionário ou um conservador, o trem continuará o mesmo. O problema são as escolhas quando as opções são falsas. É o simulacro. Precisa funcionar assim porque sempre foi assim. Será mesmo? Não existe máquina perpétua sem exploração do trabalho humano. Nenhuma máquina pode ser assim. E se essa cena pode parecer forçação de barra para alguns, é só lembrar que no início da Revolução Industrial era normal utilizar as crianças pequeninas para entrar nas máquinas de trabalho. E você acha mesmo que isso acabou nos dias de hoje? E talvez pensando em tudo isso, Curtis decide seguir o plano de Nam-Gong e explodir todo o sistema. Nice. Mas calma, nem tudo está perdido. Se a vida no trem acabou, lá fora ela já estava retornando. A natureza é eterna, ainda há sobreviventes. O filme termina com Timmy, a criança pequena e Iona, e possibilidades de um novo mundo renascer. Claro, assim como em Parasita e todos os filmes de Jun-Ho, o mundo começa novamente, agora muito mais difícil, e sem respostas fáceis. Mas enfim, Snowpiercer é muito mais do que um filme de ficção científica genérico. Ele propõe uma ideia radical contra o fim da desigualdade. Mas se você tiver algum conforto na vida, essa ideia é muito difícil de entender e aceitar. Se você vive daquilo que sustenta a máquina, será muito mais fácil viver de acordo com as leis que já estão por aí, jurando que faz parte, foi sempre assim, ou esse é o único equilíbrio possível, como aprendemos no vagão médio. Mas saiba que topando estar dentro do trem, você topa jogar um jogo injusto e ignorar que nesse caso, sempre que há uma luz no fim do túnel, é só mais um trem desgovernado rumo em nossa direção. E você, o que faria no lugar de Curtis? Assumiria a direção de um trem injusto para manter o equilíbrio universal? Ou explodiria toda a máquina, acabando com a vida, mas possibilitando ela acontecer novamente? Conta pra mim nos comentários. Se você puder, deixa like, sininho, inscrição e passa no Catarse o financiamento coletivo que permite tudo isso acontecer, sabendo que qualquer valor faz a diferença. Nos vemos por aí e falou!